E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltei aqui mais uma vez para falar um pouco sobre processos seletivos. Nesse caso aqui, eu vou compartilhar um esboço que eu acabei fazendo para um processo no exterior. Obviamente, eu alterei as informações nele. Não acho que a empresa tenha compartilhado nada sigiloso comigo, mas a minha ideia aqui não era entregar 100% de um processo para vocês, afinal de contas, alguém teve um trabalho para poder desenvolver esse processo, montar uma forma específica para aquela vaga, e não cabe a mim trazer para vocês uma informação desse tipo aqui, né. Também não quero estragar o processo seletivo da empresa e nem gerar uma percepção errada de que eu estou aí disponibilizando processos seletivos para todas as pessoas que acessam o canal. Afinal de contas, parte do desenvolvimento do profissional é você ter autonomia para poder fazer a sua própria análise e desenvolver o seu conhecimento e apresentar isso numa entrevista, né. A minha ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco o que eu já vi, ajustei ele, obviamente, para não ter nenhuma informação que tenha sido fornecida da empresa, e compartilhar com vocês um pouco da estrutura de como eu desenvolvi. Mas não se atenham a esse caso especificamente como se fosse a máxima verdadeira que você vai ver em todos os processos seletivos. Em alguns casos, o processo seletivo acontece ao vivo, a pessoa te dá um arquivo CSV ou alguma tabela em que você precisa fazer o código na hora, a sua análise na hora. No geral, são coisas mais pontuais, até porque as reuniões, quando são nesse caso, demoram de meia hora a uma hora. Ninguém tem tanto tempo para passar um dia ali, uma reunião com alguém, esperando a pessoa responder algumas perguntas. Já em outros casos, a pessoa pode te dar uma base de dados e te fornecer X dias para fazer a análise e retornar uma resposta ou uma apresentação. Então, nesse caso, se eu bem me lembro, eu tive mais ou menos uma semana. E aí aqui tem o README, que é do próprio GitHub, então nada demais esse arquivo, requirements, que são as bibliotecas do Python, os 2 arquivos que eu precisei fazer como uma apresentação em PDF. E aí uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês, na minha cabeça, eu achei que seria lógico entregar esse projeto quebrando ele em 3 etapas. Mas a primeira etapa foi uma análise exploratória, a segunda etapa, uma resposta de alguns questionamentos que eles fizeram, pergunta A, B e C sobre a base de dados, para entender um pouco como é que eu responderia a eles, como é que eu montaria em SQL. E terceiro, esses 2 arquivos, um que é um arquivo de uma apresentação em PowerPoint, com algumas análises de cohort a partir do produto que foi lançado, e o outro uma análise em um documento, desenvolvendo algumas páginas com essas observações também. Então começando aqui, eu tive que fazer o trabalho em SQL. Então o que eu fiz, né. Primeiro eu usei uma biblioteca chamada Pandas SQL, para poder escrever em SQL dentro do Python, afinal de contas eu não queria ter um trabalho muito grande de ter que quebrar a cabeça para montar uma base na minha máquina, e até para compartilhar com ele seria um pouco complicado. Então eu usei essa biblioteca aqui para poder escrever SQL na máquina e reutilizar essas variáveis aqui como se fossem tabelas. Então você imagina que sempre que eu faço uma consulta é como se eu criasse uma tabela, que é meio como funciona, e aí eu só preciso referenciar essa tabela de novo para trazer aquele dado pré-montado. E beleza, na minha análise exploratória, eu criei os datasets, né, puxei eles aqui, construí algumas tabelas essenciais que eu achei que seriam importantes a partir dos dados que eu pude encontrar, tanto de dados de usuário quanto de transações, e fiz alguns filtros aqui a partir de algumas características que eu tinha como ideia, né. E por que que eu fiz isso? Na verdade, esse ponto aqui eu acabei jogando para cima, porque se tornou uma variável, mas eram algumas coisas que ao longo da análise eu percebi que eu poderia fazer esse tratamento para poder agrupar as pessoas em faixa etária e aí reutilizar em outras partes da análise. Aqui eu fiz uma One Big Table de transações, que nada mais é do que uma tabela fato com todas as informações de transação e mais os dados dimensional. Isso é uma coisa que tem a ver com a modelagem de dados, acho que é até importante vocês aprenderem um pouco. Não é tão essencial você saber, mas é legal você saber porque vai te dar uma outra capacidade de organização de tabelas e de como organizar os seus dados. Beleza, eu fui fazendo o EDA aqui, fui vendo, baseado nessa tabela, se tinha dados faltantes, fui dividindo as informações em tudo que era valores numéricos ou valores categóricos, para poder fazer a análise e entender melhor como é que funcionava. Aqui eu fiz alguns gráficos para poder enxergar a informação e entender como é que se distribuía a partir de algumas características. E já aproveitei e fui respondendo algumas perguntas que me fizeram a partir dessas informações que eu tinha previamente, né. Então, o primeiro caso era uma pergunta sobre propor algumas métricas que eu acreditava que
acredito que seja relevante para esse caso. E aí eu respondi que essas informações estão disponíveis no arquivo A1, que é este arquivo aqui, A1 Assessment of Adoption. E aí abrindo ele, eu fiz meio que um documento, né, fiz meio não, fiz um documento em Word. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. E aí qual era o impacto desse produto, construir algumas métricas-chave e alguns objetivos a partir de alguns cenários, quais seriam os objetivos para a gente, considerando a quantidade de usuários que a gente esperava engajar nesse produto nos primeiros meses, depois a frequência de uso deles, como é que a gente esperava que seria nos primeiros meses também, métricas de engajamento aí por valor monetário por usuário, quanto cada usuário poderia, não é investir na verdade, mas colocar nesse produto de alguma forma. Não lembro se era uma coisa de investimento ou não, mas eu fui mudando aqui também, e então as informações não vão tão dignas. Quantos usuários a gente precisaria engajar no primeiro mês, até o terceiro mês, né. Na verdade, quantos que usuários que a gente conseguiu trazer para o produto se mantiveram utilizando o produto até o terceiro mês. E alguns impactos de métricas que a gente esperava conseguir, obviamente desenhando cada cenário pessimista, realista e otimista. É meio que o desenvolvimento de indicadores para ajudar o time a saber o que metrificar. Então você está já lançando um produto, como é que você vai saber que o produto está bom, que o produto está ruim? A minha ideia aqui era desenvolver esse documento para eles, ajudando a já criar algumas métricas que pudessem ajudar a gente a acompanhar o desenvolvimento desse projeto e saber se a gente está tendo um resultado positivo, negativo, e como é que a gente lida com ele durante os primeiros meses para até conseguir identificar se a gente leva adiante ou não. Beleza, feito isso, a segunda pergunta aqui, se eu tinha alguns pontos que eu poderia trazer, e aí eu solicitei algumas informações a mais dimensionais, como educação, ocupação e algumas coisas que pudessem ajudar a enriquecer e tornar a análise um pouco mais profunda. E aí aqui eles tinham outras perguntas, que por exemplo, a semana após o lançamento, o product manager, na verdade, né, que é a pessoa responsável pelo esse produto, retornou perguntando algumas informações do resultado, para saber: "E aí, a gente está bem, está ruim? Como é que está o desenvolvimento desse projeto aí? A gente já implementou ele, as pessoas estão engajando, não estão? Como é que a gente sabe que está tendo sucesso?". Aí, nesse caso, eu peguei e construí esse terceiro arquivo, era a performance de análise, as primeiras semanas, quais são os resultados, data de lançamento do produto, período de análise que eu estou fazendo, algumas métricas, os pontos importantes para saber como é que estava o desenvolvimento desse produto. Não se esqueçam, todos esses dados aqui são falsos, não tem nenhum dado verdadeiro sendo disponibilizado, eu não seria maluco de fazer isso. Há aqui alguns indicadores por país, para saber quais são os países que as pessoas mais engajaram, indicadores por riqueza, né, volume de riqueza que a pessoa acusava ter na hora da assinatura do site, distribuição de idade, aí eu dividi em 5 grupos, inclusive foi isso daqui que eu fiz nessa parte aqui, ó, código, exatamente porque eu percebi que eu queria dividir em 5 grupos diferentes, e aí eu construí esse código em SQL para poder agrupar a galera em bins, que se chamam, né, ou em blocos de idade. Alguns indicadores por idade para saber o engajamento, quais são os de idade que mais engajaram, e no final, um ar quanto a gente conseguiu atingir o target nesse primeiro período, né, que seria o objetivo. Aí quanto a gente conseguiu engajando, então quanto a gente esperava que fosse, o pessimista, o realista e o otimista, que nada mais são do que uma transcrição do que eu tinha feito nesse arquivo. Esse arquivo, entende-se que num projeto ele vem antes, que são as expectativas, e aqui uma análise inicial para saber em que ponto que a gente está até agora, se a gente está indo bem, está indo mal, se está indo muito bem, e uma divisão por cohort. E aí o cohort você pode fazer de várias formas. Eu decidi fazer quebrando por país, riqueza e idade. E aí fui identificando quais eram os grupos que melhor performaram a partir dessas métricas que eu construí. Então a gente tem volume de usuários, esse Golden Thematic Purchase, que é a quantidade de pessoas que compraram esse produto, a retenção delas e o engajamento. Além disso, alguns padrões que eu pude identificar. No caso, eu trouxe alguns insights, né? Os usuários estavam concentrados em 4 países, a maioria deles dizia ter uma riqueza entre 0 e US$ 50.000, e mais ainda assim, a parte da idade estava bem
bem ampla, né, a gente não tinha um grupo muito específico comandando o engajamento. E aqui alguns improvement actions, que nada mais são do que ações de melhoria para o futuro. Poderia ser a criação de dashboard, afinal de contas o Python e o SQL são ferramentas poderosas, mas ter um dashboard é uma coisa que ajuda na democratização da informação e facilita para que as pessoas que são os clientes internos da empresa consumam a informação. Talvez um survey, que é uma pesquisa com os clientes para saber como é que está sendo a percepção deles do produto, um teste AB, um social media listening, que é também um survey, que é uma pesquisa, só que na mídia social, é mais aberto, você consegue ter mais pessoas respondendo. Uma análise com um período mais extenso, então seria talvez depois de um mês fazer uma nova análise desse tipo, e ainda assim trazer algumas métricas que são importantes, no caso churn rate, que é muito importante, que é a quantidade de pessoas que estão saindo do produto, estão saindo daquele programa. O CLV, esse funil, que é como é que a gente está abordando as pessoas até chegar no usuário que se inscreveu e está consumindo. Esse RFM também, que é uma métrica muito importante. E aí a conclusão. Daí beleza, fiz isso. A partir disso, fui desenvolvendo mais alguns pontos no código, fui avançando em mais algumas perguntas. Então vocês podem ver que tem várias camadas nesse projeto. Tem a camada de genéricos para você poder explorar, mais perguntas mais específicas em que você traz o que a pessoa vai precisar olhar. Então, ao mesmo tempo que você está explorando a base, você também tem que ter na sua cabeça que você vai guiar esse projeto. Você é a pessoa que vai chegar para o Project Manager e falar, olha, tem tais indicadores aqui, tais métricas, talvez sejam importantes. A gente já começar a olhar desde agora, que elas vão ser bons indicadores se a gente está performando bem ou mal. Então, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você também está ajudando a outra pessoa que está te fornecendo o dado a entender melhor a base. Nesse caso aqui, o arquivo foi se tornando fazendo outras partes da exploração, né? Fiz os indicadores aqui de performance. Aí, esses também serviram para alimentar esses arquivos aqui. Então, tudo que vocês estão vendo nesses dois arquivos, esse daqui é uma parte de brainstorming. Eu estou fazendo um exercício para tentar pensar em possibilidades e métricas possíveis. E aqui já é respondendo essas métricas. E para responder essas métricas, eu fui fazendo essa exploração de dados que está nesse arquivo. Além disso, a gente tem, aqui fui criando os gráficos, mas também fiz um outro arquivo que era solicitado, que eram algumas perguntas especificamente em SQL. Então a ideia era não ter essa resposta em Python, em Power BI, em nenhum dashboard, única e exclusivamente em SQL. E o primeiro era escrever uma query, então para a gente saber em cada etapa do funil quantos membros a gente estava engajando. Daí para isso eu fui fazer esse funil aqui, construir algumas CTEs, que é uma coisa muito importante para você poder quebrar o código, depois unir tudo. E o resultado final acabou sendo esse daqui, que por país a gente tinha quantas pessoas instalaram o aplicativo, quantas tiveram a conta verificada, qual a porcentagem de pessoas que teve a conta verificada em relação a que instalou o aplicativo, aí depois quantas depositaram, aí tudo isso com o funil. Então você imagina, as pessoas que foram contactadas pela empresa, essas pessoas quantas clicaram no link, essas que clicaram no link quantas escreveram no produto, das que escreveram no produto quantas colocaram dinheiro nele, das que colocaram quantas seguem colocando dinheiro nele. E aí tudo isso com valores tanto absolutos quanto percentuais. A segunda aqui é um exercício de você fazer um valor que vai sendo acumulado ao longo do tempo. É como se fosse uma média móvel, só que nesse caso ele não quer uma média. Ele quer o valor depositado e retirado por país ao longo desse tempo. E nada mais é do que você ir acumulando em blocos de tempo aquele valor e entregar qual o resultado para aquele período. Então, se eu comprei um em janeiro, um em fevereiro, em janeiro e fevereiro vai ser 2. Aí se eu comprei mais 2 em março e eu estou olhando só fevereiro e março, aquele 1 de janeiro sai, fica 1 mais 2, 3. E assim você vai movimentando o valor e consegue identificar ao longo do tempo se está tendo uma flutuação positiva ou negativa. E aí, no terceiro ponto, era escrever uma query que poderia ajudar a alimentar um gráfico que eu achasse que seria interessante para ver essa distribuição dos valores que estavam sendo investidos em um produto e em outro. Eu acabei optando por esse gráfico box plot aqui. Eu acho que foi uma boa opção para poder comparar a distribuição entre eles, mas como tinha muito valor de outlier, eu apresentei uma outra opção sem os outliers para poder enxergar a distribuição.
E foi basicamente isso. Esse trabalho que você está vendo aqui eu estou resumindo, não estou lendo no detalhe cada pergunta, mas se você quiser saber mais, quiser se aprofundar um pouco nesses questionamentos aqui, até para você pegar e tentar recriar você, fazer um trabalho melhor que o meu, com certeza é muito possível. Lá no meu GitHub tem esse repositório chamado Crypto Interview Process Template. E eu deixei esse template disponível lá para vocês poderem acessar e na hora que vocês quiserem revisar ele ou baixar para o seu próprio GitHub e atualizar e montar o seu portfólio a partir disso. Mais uma vez, são informações que foram criadas fantasiosamente, eu não estou usando nenhuma informação de empresa, mas eu me baseei em alguns processos que eu já tive a oportunidade de fazer, para juntar tudo num bolo e ajudar vocês a ter um exercício que talvez seja mais amplo e permita que vocês se preparem para outros tipos de processo seletivo. Mas espero que tenha sido bom para vocês, que de alguma forma seja útil. Você chegou até aqui mais uma vez, não se esquece de curtir, de compartilhar com as pessoas, comenta aí também o que que você achou. Fica à vontade para compartilhar o seu repositório, algum exercício que você tenha feito que percebeu que de fato te ajudou nos processos seletivos aí, beleza? Fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.